Fala pessoal, tudo bem? No episódio de hoje eu vou contar pra vocês como é viajar pro inverno na Noruega. Aliás, falando em Noruega, um dos países que eu mais gosto do mundo, eu tenho dois vídeos incríveis aqui sobre esse lugar. Um, eu mostro Bergen e faço uma viagem até Oslo pelo Norway in a Nutshell. E o outro, eu faço um vídeo exclusivo de Oslo. Mas, como muita gente me pediu pra mostrar também a Noruega durante os meses do inverno, principalmente por conta da aurora boreal, eu fiz esse vídeo atendendo a um montão de pedido e, claro, esclarecer e tirar dúvida, desmistificar, na verdade, como é fazer um tipo de viagem nessa época do ano, já que muita gente tem medo de ir para a Europa no inverno. Tá curioso? Bora comigo! A Noruega fica onde a Europa encontra o Ártico, por isso, gente, tanta beleza. Aliás, a Noruega e a natureza sempre estiveram profundamente conectadas. A história do país foi escrita por agricultores, pescadores e navegantes. Os caras aprenderam a aproveitar, utilizar e respeitar a natureza e dão uma lição para o mundo todo de que a sustentabilidade é muito mais do que um conceito abstrato. Montanhas e rios fizeram da Noruega autossuficientes em energia hidrelétrica. O litoral, os fiordes fazem do país líder mundial nas indústrias oceânicas. Outra coisa que eu gosto muito deles é que a Noruega é um país mega progressista. Eles fazem questão de enfatizar que são um país de economia igualitária. Para vocês terem uma ideia, eles afirmam que a economia deles depende mais da atuação igualitária das mulheres no mercado do que do lucro com o petróleo no Mar do Norte. Resultado, esse modelo norueguês pautado na igualdade, respeito, confiança e união é um sucesso. E essa aproximação entre empregadores e funcionários traz um nível tão alto de confiança em toda a sociedade e com isso eles reduzem muito os riscos para as empresas e para os próprios investidores. Por isso, são um país com os padrões além do comum. Focados na sustentabilidade para o meio ambiente, para a economia, eles têm uma infraestrutura impecável e uma população super qualificada. Vamos então falar de como é ir para a Noruega no inverno? Primeiro é o seguinte, né? Como a gente faz para chegar lá? Não tem voo direto do Brasil para a Noruega, a gente tem que comprar passagem com conexão em algum destino da Europa. Tem passagem aérea para Oslo durante o inverno a partir de $1.400 ida e volta por pessoa. E os voos com conexões mais rápidos na Europa, partindo de São Paulo, levam em média 16 horas para chegar até lá. No inverno, gente, a temperatura média na Noruega é de menos 6,8 graus Celsius. Mas as condições climáticas podem variar muito dependendo do lugar que a gente vai, até porque a Noruega é um país enorme em extensão. Em Oslo, para vocês terem uma ideia, nos arredores da cidade, é comum ter muita neve e temperaturas médias pouco abaixo de zero. A neve faz parte do dia a dia dos noruegueses. Ela está nas estradas, nos telhados, nas portas das casas e até nos aeroportos. Mas ó, isso não é problema não para eles. O aeroporto, por exemplo, de Oslo, que recebe 25 milhões de pessoas por ano, dificilmente tem um voo atrasado, apesar desse acúmulo de neve nas pistas e nos aviões. Tudo por conta de um esquema gigantesco e sustentável criado especificamente para isso. Nessa época do ano, a Noruega é um verdadeiro paraíso coberto de neve. Apesar dos dias mais curtos, né, porque eles têm dias no inverno só com 6 a 8 horas de sol, é uma época muito divertida e muito gostosa de viajar para lá, garanto para vocês. Então, né, além dessa paisagem toda idílica, a gente pode brincar pra caramba na neve, aprender a esquiar, praticar muitas outras atividades ao ar livre, como passeios de trenó, por exemplo, enfim, se divertir com atividades que a gente não está acostumado a ter por aqui. E no Ártico, a gente consegue ver baleias e as auroras boreais. E é também quando acontece a temporada dos Vikings. É a época certa para conhecer os fiordes com suas montanhas de quase 1000 metros de altura refletindo assim, ó, branquinhas nas águas, sabe? Como eu disse então, as noites de inverno são longas por toda a Noruega e do meio de novembro até o final de janeiro, em algumas partes do norte, o sol nem sequer chega a nascer. Em compensação, as luzes da aurora boreal parecem dançar acima da nossa cabeça, né? Elas são muito comuns no norte do país, mas em raras ocasiões a gente consegue ver a aurora boreal pela Noruega toda, e isso de outubro a março. E como são os noruegueses? Todo mundo me pergunta isso. Eu diria para vocês o seguinte, os noruegueses são um povo do tipo politicamente correto. Eles são extremamente educados e raramente manifestam opinião quando não concordam com alguma coisa que a gente fala. Tudo para evitar confronto, porque eles detestam confronto. É muito raro você ver o norueguês chateado ou irritado. Então você vai ter uma viagem tranquila só com gente sorrindo do seu lado. Aí você me pergunta, Felipe, por onde começar então? Aqui está um grande problema da Noruega. Escolher o que visitar, já que o país é
tão lindo e tem muita variedade de coisa pra gente ver e fazer. Quando eu penso nas principais cidades para visitar, a primeira delas que me vem na cabeça é Bergen, a cidade mais bonita do país. E como eu disse na abertura, tem um vídeo aqui no canal sobre esse lugar que é demais. Tem ainda a incrível Oslo, né? Aliás, outro vídeo aqui no canal. Depois tem Alesund, Stavanger, Trondheim, Tromsø e as Ilhas Loften. A Noruega é bem grande, maior do que muita gente imagina. Se vocês se apaixonarem por ela, eu recomendo que vocês voltem e façam várias viagens para regiões diferentes, aproveitando uma região de cada vez. Outra pergunta que eu tenho sempre aqui no canal das pessoas é: Lipe, como eu devo me vestir para uma viagem de inverno? Então deixa eu contar, especificamente do inverno na Noruega. Eles podem ser bem frios, tá? Tem lugar que a gente vai pegar os 6, 7 graus, como eu falei, negativos, mas tem lugar nas montanhas lá em cima que você pode pegar até menos 40 graus. Por isso, a roupa ideal para atividades ao ar livre vai depender do que você vai fazer e para onde você vai na Noruega. E, gente, a gente tem que se vestir em camadas, né, no inverno. Usar lã em vez de algodão e poliéster e proteção contra a chuva e o vento. Uma jaqueta corta-vento e a prova d'água é fundamental que a gente leve na mala. Calças de neve combinadas com roupas térmicas por baixo, aquela tipo segunda pele, luvas e gorros. Isso já é o suficiente para a gente ficar bem quentinho e aproveitar bem neve na Noruega quando a gente for fazer os passeios externos. Uma coisa que eu gosto muito que eu quero contar para vocês, o Natal na Noruega. Quem está pensando em passar o Natal na Europa não pode perder o da Noruega. O Natal é chamado de Jul no país, eu não sei se a pronúncia é essa. É um grande festival de luzes, cheio de eventos, preparações e tradições que duram toda a temporada. A neve fresquinha, o calor das fogueiras, as feiras de Natal, com aqueles biscoitos deles que são únicos no mundo e as decorações que são incríveis, pessoal, completam a magia, tudo aquilo que a gente imaginou de Natal que viu na televisão, nos filmes, eles têm lá. Eles são apaixonados pelo Natal e se você for também, o da Noruega é um dos mais mágicos que eu conheço. E aí eles têm um cardápio de Natal bem legal, eles têm tipo o ribbe, que são as costelas de porco, tem o pinnekjot, que são as costelas de cordeiro, e em algumas regiões da Noruega eles têm o bacalhau. As padarias estão sempre cheias de biscoito de Natal norueguês, como o goro, o krumkakeru, o berlinaklas. E já que a gente tá pertinho da Lapônia, dependendo de onde você tá, inclusive na Lapônia, você vai acabar talvez conhecendo o julenissi. Isso mesmo, o Papai Noel em norueguês, que é daquela região que a gente tá acostumado a ver nos filmes de contos de fada, quem sabe? E o esqui, pra gente que é brasileiro, fica até difícil imaginar como é que os caras conseguem viver com temperaturas tão baixas. Mas eles, pessoal, sabem aproveitar o que o frio tem de melhor. O esqui é a paixão nacional. As crianças aprendem a esquiar, olha só, desde os 3 anos de idade. Para os noruegueses, o esqui é tão importante como o futebol pra gente aqui no Brasil, pra vocês terem uma ideia. Aliás, sabiam que a palavra esqui é norueguesa? Ela deriva de um termo da antiga língua nórdica, skid, que significa um pedaço de madeira cortado no meio. E desde que as Olimpíadas de Inverno foram criadas, a Noruega é a campeã absoluta no esqui. Um dos maiores incentivadores do esqui é o próprio príncipe norueguês. Ele chama Håkon Magnus, ele é filho do rei Haroldo V, da rainha Sofia. Aliás, ó, o príncipe hoje com 46 anos vai ser o próximo rei da Noruega na linha de sucessão do trono. Eles têm um esqui que se chama esqui cross country. Para cima e para baixo, em todos os cantos você vai ver esse tipo de esqui. No inverno, vocês vão encontrar pistas bem preparadas para o esqui cross country, que são aqueles esquis mais fininhos. E isso, gente, ó, tudo que é lugar no país vocês vão ver. É um dos passatempos favoritos do norueguês durante o inverno. Os maiores e mais populares destinos de esqui ficam nas montanhas da região central e leste da Noruega, como Holmenkollen. Eu só tô falando esses nomes certos, tá? Isso aí é fácil, porque é só dizer as coisas ao contrário e pronto, é fácil. Junjoen, no condado de Hedmark, e o Geilo, no vale do Hallingdal. Nas estações de esqui da Noruega, pessoal, a temporada é longa, as condições são boas e as pistas super bem preparadas pelo país inteiro. A gente consegue se divertir e se sentir seguro. Até porque, seja em férias em família, ou em casal, ou sozinho, se você é esquiador ou não, as pistas são tranquilas, tem muita pista com aula de esqui, tem muita pista radical para quem já sabe, e tem pistas incríveis de esqui alpino e parques maravilhosos para o snowboarding. Gente, a Noruega tem de tudo que você for pensar e imaginar de esporte de neve. Primeira dica, Trysil. Trysil é a maior estação de esqui do país e tem mais de 30 teleféricos e 70 quilômetros de pista. Ela tem uma escola de esqui que é muito popular para as famílias e dá aquela tranquilidade para a molecadinha aprender a esquiar, e é bem chique o lugar. Tem uma segunda que eles chamam de Hemsedal Ski Resort. É considerada por muitos o melhor local para esquiar na Noruega. Hemsedal tem mais de 20 teleféricos, 50 pistas e atividades para todas as idades, porque tem uma grande área para crianças também, pistas para manobras e outras pistas, inclusive de off-piste. A terceira é uma chamada Hafjell Alpine Resort. Essa é a sede dos eventos de slalom e slalom gigante das Olimpíadas
Olimpíadas que a gente vê por aí. A estação de Hafjell é famosa pelas variedades das pistas do esqui, pelo snowboarding e pela estrutura que tem para receber família também. Vocês prestem atenção que todas elas estão pensando em família, não é só em esqui para esquiador profissional. Em Oslo, tem o Oslo Winter Park. E sim, tem estação de esqui em Oslo. Menor se comparada com as outras, claro, mas o Oslo Winter Park tem ótimas pistas e fica só a 20 minutos do centro de Oslo, dá até para ir de transporte público. E por causa dos grandes eventos como o X Games, as Olimpíadas Juvenis, o Mundial de Snowboard e o Arctic Challenge, nos últimos anos, Oslo entrou para o roteiro das competições e é considerada uma das melhores estações de esqui de snowboard do país. Ainda tem, ó, Skygale, Nordfjell, tem Kvitjell, tem Hovden Alpine, tem o Myrkdalen Ski Resort e aí por aí vai. Agora vamos falar da nossa amiga Aurora? Gente, a Aurora Boreal na Noruega é simplesmente sensacional. Quem é que nunca teve vontade de ver esses fogos de artifícios da natureza? Então olha só, não é só em um lugarzinho ou outro não. Vou dar aqui pra vocês 8 razões que eu tenho certeza que vão convencer vocês a irem pra lá. E a gente sabe que essas incríveis cores que surgem no céu do Ártico é o objetivo de muito viajante. Poucos lugares na Terra, gente, oferecem mais maneiras de testemunhar a Aurora Boreal do que a Noruega. Os noruegueses costumam dizer que o norte da Noruega é um dos lugares mais legais do mundo para ver a Aurora Boreal, porque oferece uma grande variedade de atividades, passeios, cruzeiros, restaurantes, hotéis, hostels, tudo isso envolto naquela luz da Aurora Boreal. Mas você está perguntando para mim, mas o que é esse fenômeno da Aurora Boreal? É o seguinte, é um fenômeno criado pela colisão de partículas elétricas do Sol com a atmosfera da Terra e geram aquelas luzes. E elas aparecem só de noite, quando o céu está escuro. É como se fosse um balé assim celestial de luzes que dançam pelo céu noturno todo, criando uma paleta de várias cores. Normalmente são verde, rosa e violeta. É tipo um desfile de moda dos anos 80, vamos dizer assim, tá? Os melhores meses são de final de setembro a início de março, que é uma época que o céu fica escuro por mais tempo, porque as noites são mais longas. E como as auroras são mais nítidas em locais mais escuros, a gente tem que evitar dias de lua cheia ou cidades e vilas com muita iluminação artificial. Quando for marcar a viagem, já sabe, ó, semana de lua cheia, pula. Então, ó, vamos lá para a razão número 1. Tromsø é a maior cidade do Círculo Ártico, é super moderna, tem uma ótima combinação de todo tipo de atividade ao ar livre, vida noturna agitada e uma excelente gastronomia. Além de tudo isso, gente, Tromsø ainda tem um aquário, vários museus, jardim botânico, que é o jardim botânico mais setentrional do mundo, e é famosa também pelo sol da meia-noite, que aí acontece de 20 de maio a 20 de julho, que são 2 meses do ano que não anoitece nunca, tá? Esse é outro fenômeno bem legal e também não é exclusivo só em Tromsø, tá? Porque ele acontece por quase toda a Noruega. E quanto à Aurora, né, tem excursões organizadas por especialistas que levam a gente nos melhores lugares para ver o fenômeno, pra você não ficar rodando sem saber onde vai. O acesso a Tromsø é bem fácil, tem vários voos de Oslo para lá, uma passagem de volta Oslo-Tromsø-Oslo sai por menos de $200, tá? Pela Norwegian Airlines, e o voo é direto, demora só 2 horas, não é longe. Segunda opção, Ilhas Lofoten. Lofoten, com seu passado todo viking, aliás, é até um museu viking, e por conta do calor da corrente do Golfo, tem um clima ameno em comparação a outras partes do mundo que fica nessa mesma latitude. Em Lofoten, a gente pode se hospedar no Horbu, que é uma típica cabana de pescador norueguesa, vale super a pena essa experiência. E claro, comer o tradicional bacalhau salgado da Noruega, e é de lá que ele sai pro mundo todo, tá, gente? As rápidas variações do clima e as magníficas condições de luz são os fatores que atraem todo mundo para ver as auroras por lá. Para chegar nas Ilhas Lofoten, a gente tem que pegar um avião de Oslo até Bodo, vai dar mais ou menos 1h30 de voo, e depois temos que pegar um barco, um ferry, que dura 4 horas até a ilha. Isso aí já é uma super aventura, vale muito a pena. Terceira opção chama-se Alta. Alta é a primeira cidade lá em cima no topo da Noruega e até conhecida como a cidade das auroras boreais por conta das características geográficas. A aurora boreal aparece em Alta cerca de 200 noites por ano, é isso mesmo. E é a maior cidade no condado mais setentrional da Noruega e, por incrível que pareça, com um clima mais ameno também. Fica no fiord de Altafjord. Embora com localização no extremo norte, o acesso é fácil por transporte aéreo ou estrada. Pessoal, esse cenário é top. Tem florestas, planaltos, paisagens costeiras e de montanhas, trenós puxados por cães, safari em moto de neve, atravessando aquela luz brilhante que é tão peculiar nessa Lapônia norueguesa. O primeiro observatório de auroras boreais, por exemplo, foi construído em Alta, no início do século
XIX e deu pro lugar o título de Cidade das Auroras Boreais. E em alta fica um famoso hotel chamado Sorisniva. E o Sorisniva Igloo é um luxuoso hotel que é todo esculpido no gelo. Todos os anos o hotel abre suas portas em janeiro, aí ele derrete novamente na primavera e depois todo ano eles fazem de novo o hotel. Preço desse hotel? $450 por noite para 2 pessoas. Quem quiser experimentar essa experiência, pelo menos uma noitinha, eu acho que vale a pena. Ó, e o voo de Oslo para Alta custa em média $175 e dura 2 horas. Então, assim, uma passagem por esse preço de volta também não é muito caro, considerando que você está na Noruega. Quarta opção que eu vou dar para vocês são as Ilhas Vega. As Ilhas Vega, elas integram a lista do Patrimônio Mundial da Unesco e ficam ao sul do Círculo Ártico e são consideradas um dos tesouros naturais mais valiosos do planeta, por isso são chamadas de Ilhas Preciosas. E além da aurora boreal de Vega, que é incrível também, existem mais de 6.500 razões que levam a gente para lá, sabia? Pois é, esse é o número de ilhas, corais e rochedos da região. Com esse número, vocês podem imaginar o que tem de coisa para fazer nesse lugar e coisa legal e em qualquer época do ano. Ah, Vega tem um prato típico famoso, a língua de bacalhau frita. Exatamente, o norueguês come língua de bacalhau frita. Quem for para lá, ó, não deixa de provar que é uma delícia. Gente, agora uma fofoca. É de Vega que saiu o nosso conhecido edredom. Sim, tem um pato lá que se chama edredão. E é das penas do peito desse pato que eles fazem edredons e aí quase o mundo inteiro se aquece no inverno com os edredons de Vega, aposto que você não sabia. De Oslo para Brønnøysund, a passagem vai custar em média $350 ida e volta, o voo dura 1h40 e de lá são só 10 minutinhos de táxi até Vega. Minha quinta opção, Nordkapp, como o nome já diz, o Cabo Norte. Imagina um lugar no extremo norte onde o Oceano Atlântico encontra o Oceano Ártico, as águas gélidas se misturam. Esse, pessoal, é o cenário de Nordkapp, no Finnmark Ocidental, Lapônia, tá? Que é o ponto mais setentrional da Europa. É tipo assim, um planalto de 300 metros de altura sobre o mar de Barents, na ilha de Mageroia. No inverno, gente, tem pouquíssimas horas de luz, o que faz com que seja um local perfeito pra gente ver as auroras boreais. Mas não só, hein? Tem toda aquela paisagem coberta de branco que a gente curte fazendo um passeio de trenó ou moto de neve. Dá pra experimentar e até pescar no gelo. Sabe aquele pessoal que a gente vê que faz um buraquinho no gelo e pesca que a gente vê nos filmes? Lá dá pra fazer isso, ó. E é muito legal pra rodar de quadriciclo procurando pelas auroras boreais. É sensacional. Se for o objetivo da viagem esse, aventura pra procurar aurora e tal, é esse lugar. Apesar de estar num dos extremos norte do país, a ilha de Mageroia, onde fica o Cabo Norte, é ligada ao continente por um túnel subterrâneo. Isso mesmo, debaixo do mar. Os caras têm 6,8 quilômetros de túnel e facilita muito a chegada do continente até essa ilha. Sexta opção, Bodo. Bodo é o cenário do maior redemoinho de água do mundo, o Saostraumen. Bodo é uma cidade que tem só 50 mil pessoas, mas é incrível a cena urbana dos caras. Imagina um cenário assim, ó. Você pode tomar uma cerveja ou um vinho Chablis na área do pier, vendo as águias marinhas de cauda branca voarem no horizonte, até fazer compras em modernos centros comerciais. E a gente pode admirar o espetáculo das auroras boreais do pier mesmo, do próprio Ancoradouro mesmo, ou do monte, que é bem perto do centro da cidade. Então, não tem que ficar procurando lugares mais escuros, como em outros pontos, para conseguir enxergar a aurora. Esse é um dos diferenciais de Bodo. Os voos de Oslo para Bodo duram em média 1h35 e custam só $195 por pessoa, ida e volta. Outra opção legal, Svalbard. Svalbard, ou litoral frio na tradução do norueguês para o português, é o reino dos ursos polares, uma grande ilha entre a costa da Noruega e o Polo Norte. Como está muito no norte, mesmo durante o dia quase não tem luz, e as noites são realmente escuras. E por esse motivo, um dos poucos lugares do mundo em que é possível ver a aurora boreal durante o dia também. Em Svalbard, a gente encontra uma natureza, gente, totalmente intocada do Ártico, num cenário que parece inóspito e frágil ao mesmo tempo. A vida animal, natureza única, velhos povoados de mineradores, é sensacional. Um daqueles lugares assim de beleza silenciosa, de ar de mistério dos filmes, sabe? Longyearbyen é o maior povoado no arquipélago, tem bem menos gente do que urso polar, por exemplo. Lá só vive 2.000 pessoas, pra vocês terem uma ideia, tá? Mas ó, é um centro moderno, com vários tipos de negócio, indústria pra caramba, números surpreendentes de atrações culturais, concertos, shows, festivais, exposições. O alto padrão dessa região vai impressionar você, já que a gente normalmente não associa qualidade a comunidades pequenininhas. Mas ó, estamos na Noruega, lembra? E aí, deu vontade? O voo de Oslo para Svalbard demora 3 horas e custa $250 e de volta. Meu, é uma
mega aventura ir lá pra cima. Oitava opção, Kirkenes e Finnmark Oriental. Quem quiser encarar uma aventura ártica diferente, sabia que esse lugar fica na fronteira com a Rússia? Então, lá tem um hotel de gelo, histórias dramáticas de guerra e um monumento às bruxas em Vardo, onde no século 17 os caras queimaram 91 mulheres que eram consideradas como bruxas. Esses são os destaques principais de Kirkenes Finnmark Oriental. E esse hotel de gelo em Kirkenes, que custa $600 a diária, foi aquele que a Glória Maria do Globo Repórter fez uma reportagem e até dormiu lá. Como é que eu vou entrar aqui dentro? É também um hotel que é construído com gelo. E mesmo mantendo a temperatura interior de menos 4 graus, as camas, eu garanto pra vocês, são quentinhas, tá? Porque elas são aquecidas com penas de rena. Porque elas são aquecidas com... Porque elas são aquecidas com pele de renas. Assim, nesse cenário, sob o céu das auroras, as atividades mais comuns são os passeios de trenó puxado por cães, passeios de moto de neve, e lá eles têm o safari para pegar caranguejo rei, aquele gigantão. De Oslo para lá são só 2 horas e meia de voo e o preço da passagem de volta vai sair por quanto? $350, não é caro pela distância e por você estar num lugar que tá na divisa com a Rússia. Gente, ufa, falei pra caramba, né? Fala sério. Olha só, como a Noruega tem aventura atrás de aventura, acho que deu pra convencer vocês de que é um dos melhores lugares do mundo para quem decidir ir para a Europa no inverno, certo? Imagina misturar tudo isso, né? A tecnologia mais moderna do mundo com aquele céu incrível das auroras boreais. Não sei se para vocês, mas para mim deu maior vontade de ir para lá nesse próximo inverno, principalmente para passar o Natal, meu. O Natal deles é uma coisa de filme, sensacional. Meu povo, é isso que eu tenho para hoje. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês com as dicas, esclarecido todas as dúvidas de quem sempre me pergunta sobre esse assunto aqui no canal. Inverno na Europa vale a pena. É bem legal, os caras são muito estruturados, não tenham medo. A gente estando bem preparado não passa frio na rua e todo lugar tem calefação. A gente passa menos frio no inverno na Europa do que aqui no Brasil quando esfria muito daquelas friacas que a gente não tá preparado pro inverno porque a gente não tem piso no chão aquecido, azulejo aquecido no banheiro, a gente não tem proteção na janela. Lá os caras recebem, por exemplo, aquecimento central, que a gente recebe água no Brasil e luz, lá os caras recebem também aquecimento nesse mesmo sistema. Então não tenham medo de viajar no inverno, só se preparem com as roupas que vocês vão gostar muito. E não se esqueçam, quem for novo por aqui, se inscreve no canal, dá o seu like pra mim, toca esse sininho, seu joinha, comenta aqui embaixo que eu adoro responder vocês e não se esqueçam de me seguir também lá no Instagram. Então, pessoal, obrigado por ver mais isso até o fim. Bora comigo que viajar é o quê? Uma delícia!